Só mais uma pergunta, essa aula do senhor também vai ser lançada no Ava daí, né? A gravação. Vai. Bom, a gente está começando aqui a gravação, pessoal. Boa noite novamente aí a todos vocês. Só respondendo o Elias novamente. Sim, vai ser da mesma forma. A gente vai continuar lançando no Ava por enquanto. Enquanto não tiver com o sistema tudo ok, tudo certo, eu vou mandar inclusive no Ava não, no grupo do WhatsApp de vocês, o link. O link e o arquivo. Porque, como eu falei, não subiu a minha disciplina dessa de procedimentos especiais para o AVA ainda. Então eu não consigo, não tenho onde lançar lá. E vocês também não têm onde acessar. Mas acho que até semana que vem deve estar resolvido isso, e aí a gente já consegue ficar normalmente, fazer as coisas normais. Mas por enquanto eu mando no. Se vocês tiverem, acho que tem e-mail da turma, eu posso mandar por lá, e mando no WhatsApp, que aí vocês conseguem assistir a gravação e também acessar o arquivo do esquema de aula, que eu sempre mando, tá? Pessoal, então vamos iniciar aqui. A gente já passou 15 minutos do horário, acho que quem tinha que entrar já está aqui, né? Compartilhar. Aliás, primeiro eu vou dar uns avisos gerais da disciplina para vocês. A gente está iniciando aqui um novo semestre, espero que vocês tenham passado bem aí dessas férias. E quem sabe logo a gente consegue voltar presencial, né? Torcer para que ocorra o quanto antes. Mas por enquanto a gente mantém naquele mesmo esquema. Vocês já devem estar bem acostumados com a questão do sistema, com acesso e tudo mais, né? E então acho que não vai ter maior dificuldade para vocês nessa parte, pelo menos. Eu peguei com vocês no semestre passado, o pessoal que era do segundo semestre fez metodologia e o pessoal que era do quarto semestre, aliás, do terceiro na época, né, fez direito penal, teoria das penas. E agora eu vou estar dando aula para vocês, as duas turmas, de processo civil, e é uma parte que chama procedimentos especiais e tutelas inibitórias, tá? Então, é uma matéria, como eu já vinha falando aqui com o pessoal que entrou mais cedo, que depende, assim, em grande parte de alguns conhecimentos que vocês vão ainda aprender aí na teoria geral do processo. Mas, na medida do possível, eu vou tentar ser o mais didático possível, e caso tenham dúvidas, vocês podem perguntar que, como eu também vou estar dando aula de teoria geral do processo, não sei se é para, acho que não é para a turma de vocês, mas eu peguei a matéria. Então eu vou poder responder, eu imagino. Se tiver alguma dúvida mais conceitual ou que dependa de algum conhecimento prévio, a gente tenta ir fazendo aos poucos aqui até que vocês entendam. É uma matéria que é bem importante porque vocês vão utilizar aí. Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando. Vocês devem utilizar esses conceitos, esses conhecimentos que vocês vão adquirir aqui para o resto da carreira de vocês, né? São tipos de procedimentos, né? Bem importantes aí. Alguns nem tão comuns, como vocês vão perceber, mas outros a gente vê com uma certa recorrência. Em relação à disciplina. Para quem já estava comigo numa disciplina de penal no semestre passado, já tem noção mais ou menos de como funciona a minha avaliação, mas então eu vou dar um panorama geral. Tá ficando gravado aqui, quem está entrando depois, pessoal, boa noite aí primeiro, mas vocês deem uma voltada aí quando tiver disponível a gravação para não perder, tá? Avaliação, pessoal. Vão ser disciplinas híbridas, né? Como vocês já viram. E essa disciplina híbrida eu que faço avaliação. Então, vocês vão ter o conteúdo postado pelo professor e uma parte vai ser online também, que é no sistema. Mas em relação à avaliação, sou eu que faço. São provas, no geral, 10 questões objetivas de marca X. Eu faço questões de concurso, tá? Eu utilizo questões de concurso, de OAB, já para vocês irem treinando, né? Para as provas que vão ter que fazer. Então, eu acho que isso é importante também. Já aviso que não adianta copiar de internet, o pessoal que está aí do quarto semestre já sabe. Não adianta copiar a resposta da internet, porque na maioria das vezes eu troco resposta, mudo enunciado, tá? Teve gente que quase, praticamente zerou prova o semestre passado, porque
copiou a resposta da internet, não viu que o enunciado era diferente, que a resposta era uma alternativa diferente. Então, eu pareço bobo, mas não sou, né? Nem tanto. Podem tentar fazer com o conhecimento de vocês. Se tiver alguma coisa que eu não passei, que às vezes pode estar na atividade, vocês me cobrem que, se for o caso, eu anulo a questão, não tem problema com isso. Se tiver erro também, eu anulo a questão. O pessoal que fez prova comigo no semestre passado já está ciente disso. Não tem essas vaidades aí de achar que eu estou sempre certo também, né? Mas procurem fazer, né? Eu acho que o importante é que vocês façam e aprendam alguma coisa. As questões foram muito importantes para mim, pelo menos, quando estava na época da faculdade, para justamente fixar o conteúdo. Então, eu acho que é mais ou menos nesse caminho aí que vocês vão aprender também. Dou uma atividade também, aliás, atividades, né, que vocês precisam para conseguir pontuação. O semestre passado eu dei bastante coisa e esse semestre eu vou acabar aglutinando imagino que só 2 atividades, tá? De sala de aula. Então eu devo passar exercícios, aí uma lista de exercícios, vai valer um pouco mais de ponto, né? Porque vamos supor que se tiver 1.000 pontos disponíveis para as atividades, vai ser 500 cada uma. Então procurem não perder essas atividades. Vou dar prazo, vou dar atividade com antecedência e tudo mais. Mas precisa fazer. Então fica mais fácil para vocês e para mim, eu acho. Não preciso ficar verificando 10 atividades aí de uma turma só, né? Então, eu acho que para vocês também fica mais fácil, já que tem outras disciplinas, tem outras coisas para fazer, né? E aí vocês ficam com as listas de exercícios. Às vezes eu costumo pegar questões dos exercícios para cair na prova. Então, mudo enunciado também, mudo resposta, tá? Mas utilizo, às vezes, a mesma questão ali. Deixa eu ver o que mais. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Acho que é basicamente isso daí, tá? Que eu tinha de avisar para dar os encaminhamentos da disciplina. Quem quer perguntar alguma coisa, pode ativar o microfone e falar, tá? Bom, em relação à doutrina, eu li algumas, vi algumas doutrinas, tem algumas que eu já conhecia da época da faculdade também, e eu acabei optando por 2 opções. É claro que vocês ficam bem livres aí para pegar o que vocês bem entenderem, mas o que eu vou recomendar, e não necessariamente é para vocês comprarem, tá certo que tem gente que gosta do material físico. Tanto faz, eu uso na internet, tem na biblioteca virtual, tá? São 2. Uma do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tá? Acho que é filho do Carlos Roberto Gonçalves. E a doutrina dele é muito boa. Tem um material que é uma sinopse, que é um pouco mais enxuto, e tem o curso de Direito Processual Civil, que é um pouco mais denso. E se quiserem um material bem mais aprofundado, o do Humberto Teodoro Júnior, tá? Humberto Teodoro Júnior. Tem a coleção completa lá de processo civil, é muito bom, tá? Então é bem completo mesmo, eu gosto bastante desses dois aí. Para aula eu devo usar esses, outros que eventualmente aparecerem. E tinha o que eu gostava bastante na época da faculdade, que eu não vou necessariamente utilizar aqui, porque não tem disponível na biblioteca virtual de vocês, que é a coleção, aquela do Fred Didier Jr., que é da Juspodium. Então a gente não tem disponível na biblioteca virtual, mas eu imagino que talvez na biblioteca da faculdade deva ter, quando a gente voltar presencial, se quiserem utilizar, dá para consultar, né? Ou se alguém quiser comprar também, é que não costuma ser muito barato, mas é muito bom também. A linguagem não é difícil, ele é bem, assim, não é nem tão sucinto para ser muito resumido e também nem tão aprofundado. É um meio termo ali, o Fred Didier. Eu gosto bastante. Aí vocês ficam livres aí para escolher o que vocês quiserem. Não tem também preconceito em relação à doutrina. O importante é ler alguma coisa. Vocês vão precisar.
Pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar propriamente dito o conteúdo. Se vocês escutarem alguns barulhos aqui, são os meus vizinhos barulhentos, tá? Tô na cozinha, então dá pra ouvir aqui do lado, eu acho. O pessoal fica gritando. Mas enfim. Como eu disse para vocês, nossa disciplina esse semestre é de procedimentos especiais e tutelas inibitórias. Então eu queria esclarecer para vocês algumas noções gerais, já que vocês estão tendo aí, eu acho que o quarto semestre e o terceiro também vão ter teoria geral de processo agora. Então, tem muita coisa que pode ser que vocês não viram, né? Mas, primeiramente, queria saber de vocês. E eu quero que vocês participem, não é só para ficar escutando aí, nem sei o que vocês estão fazendo, mas queria ouvir aí se alguém gostaria de dizer ou de, se sabe, tem alguma noção da diferença de processo e procedimento. Pode responder aí, não tem perigo se errar, não, tá? Se acertar, melhor ainda. Alguém se voluntaria? Alan, Andréia, Bruna, Caroline, quem mais? Professor, só não respondo porque eu não sei mesmo. Então, tá bom. Não quer arriscar? Eu acho que... Como é que é? Diferença de processo para... Processo e procedimento. Você tem alguma noção do que seria uma diferença entre esses dois? Eu acho que o processo já seria já o negócio formado, né? E o procedimento é até chegar ao processo. Tem mais? Josefa? Não vou arriscar, não. Também não tenho a Não? mínima ideia. Não. Bom, pessoal, mais ou menos do que o Alan falou, o processo, ele nada mais é do que um instrumento que você tem para conseguir ou para tentar conseguir uma prestação jurisdicional do Estado juiz, né? Então você tem os requisitos enfim, de procedibilidade e tudo mais. O processo é como se fosse um instrumento, é com o que você vai pedir o seu direito lá no fórum, lá para o juiz, né? Por meio do que, né? É o instrumento que você utiliza. Então, quando era físico, né, a gente tinha o processo lá, né, que era em papel, tinha capa, né, tinha tudo mais. Agora, tudo digital, a gente vê só no nosso sistema, no ESAGE, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Tem estados que usam outro sistema, tá? Mas aqui no estado é o ESAGE. Então, a gente acessa com as nossas credenciais de advogado, você consegue ver o processo que é digital agora. Então, ele tem todas as peças, tem a inicial, tem procuração, tudo mais, né? Já o procedimento, deixa eu compartilhar a tela aqui do computador. O procedimento, pessoal, trata-se dos encadeamentos de atos processuais no tempo. O que seria isso, né? É a forma como esse processo ele vai caminhar, tá? Você tem o processo, que é o instrumento, é por meio do que você vai conseguir o seu direito ou pleitear ali uma prestação jurisdicional. E o procedimento é a forma, é como você vai proceder, é como você vai caminhar nesse processo até chegar no final, tá? Então, basicamente, assim, bem sintetizando, seria isso. E é importante entender essa diferença porque a nossa disciplina envolve, né, procedimentos especiais. Então, são vários procedimentos, né? Não não é porque a gente tem o direito processual civil que ele é único, que é uma forma só que vai determinar o andamento dos processos. Então, a gente tem, basicamente, aí, um procedimento comum, que costuma ser a regra geral, né? E os procedimentos especiais, que são situações que, por conta, muitas vezes, da própria matéria, do próprio conteúdo ali que está sendo discutido, ele precisa de um rito específico, tá? Então, é por isso que o legislador criou algumas formas de andamento processual que são diferenciadas. Então, aqui, os procedimentos especiais, eles sempre vão estar expressos em lei, tanto no CPC quanto em legislações próprias, extravagantes, vai ter uma previsão expressa. Então, você não pode simplesmente criar do nada um procedimento especial. Ele sempre tem que estar explícito em lei. Já o procedimento comum, apesar de ser a regra,
ele é visto como a exceção não, né? Por exclusão. Então, tudo que não for procedimento especial é feito pelo procedimento comum, tá? Procedimento comum é a regra geral. Então, sim, resumidamente, o que acontece no procedimento comum? A pessoa entra com a ação, né, o processo, petição inicial, procuração, documentos pessoais e tudo que for preciso. O que vai acontecer? O juiz vai dar uma decisão, um despacho inicial, mandando, por exemplo, citar o réu para comparecer a uma audiência de mediação ou conciliação, ou então já para apresentar uma contestação, tá? Num prazo de 15 dias. O réu vai apresentar essa contestação, vai ter um prazo para a parte autora apresentar a impugnação à contestação, e por aí vai até chegar na sentença, tá? Já os procedimentos especiais não necessariamente vão seguir esse mesmo caminho. É por isso que tem essa previsão diferenciada para eles, né? E a gente vai ver um deles hoje, que é a ação de consignação em pagamento. Eles têm já os nomes específicos previstos na legislação, então como eu disse, vai estar sempre expresso em lei. Como você vai chegar com um cliente lá no seu escritório, ele vai te relatar o caso, o que você, enquanto advogado, tem que fazer? Primeira coisa, verificar se esse cliente, aliás, se o caso desse cliente está previsto ou é abarcado por algum procedimento especial. Então, ele vai falar do caso dele, vai contar a historinha, e você vai analisar, falar, olha, vai abrir lá o CPC ou legislações que dizem respeito ao caso, e vai olhar, tem algum procedimento específico para esse caso? Tem. Então eu vou entrar aqui com uma ação de consignação em pagamento, por exemplo, que é um dos procedimentos. A gente vai ver aí quase uns 20 de procedimento especial. Não tem nada falando sobre o caso do meu cliente. Então é procedimento comum, tá? Que é a regra geral. Vai tramitar igual a maioria dos processos. Tem uma divisão também, pessoal. Deixa eu dar um zoom, né? Senão nem eu estou enxergando direito aqui tem uma divisão também que é entre os tipos de jurisdição, né? Voluntária e contenciosa. Acho que agora vocês estão enxergando um pouco melhor aqui, né? Dá até para aumentar mais. O que seria isso? Tanto faz no procedimento comum ou no procedimento especial, a forma como o procedimento ele vai caminhar vai depender também se a jurisdição é voluntária ou contenciosa. Voluntária é quando as partes geralmente estão, de certa forma, de acordo ali com o que está acontecendo. Então, eles vão entrar, pode até ser que entrem juntos ali no mesmo processo para decidir alguma questão. Jurisdição contenciosa é quando há um litígio, há um conflito entre pessoas, entre entidades, né? E há essa disputa aí por um direito, por uma prestação jurisdicional. E contenciosa é o que, quando há, então, essa disputa. Pessoal, a gente vai ver, então, procedimentos especiais dentro dessas duas divisões aqui, tanto da jurisdição voluntária quanto da contenciosa. Primeiro, a contenciosa, que é a maioria. Depois a gente vê os da voluntária. Só um minutinho aqui. Vou responder aqui uma... Tá, vamos continuar ali. Pessoal, então vamos lá. O primeiro procedimento especial que a gente tem que ver é a chamada ação de consignação em pagamento, tá? É a ação de consignação em pagamento. Vamos imaginar, então, o seguinte exemplo. Antes de tudo, alguém tem alguma dúvida no que eu falei até aqui nessa parte introdutória? Você pode ir parando e perguntando, tá? Se ninguém tiver, a gente segue. Depois pode perguntar no final da aula, qualquer coisa. Então vamos lá, pessoal. Ação de consignação em pagamento. O que é a ação de consignação em pagamento? Vamos pensar aqui partindo de um exemplo concreto, né? Vamos supor que eu
Eduardo, fiz um empréstimo para um conhecido meu de uma quantia aí de R$ 10.000. Fiz um empréstimo de valor e combinei com ele de receber, aliás, de pagar, né? Eu tenho que ser o devedor nesse exemplo. Combinei com ele de fazer o pagamento. Eu peguei 10 mil emprestado, combinei de fazer o pagamento no dia 15 de outubro, por exemplo. Dia 15 de outubro. Então, eu sou o devedor e meu colega é o credor, né? Ele que tem o crédito para receber. O que acontece? Eu, enquanto devedor, eu combinei com ele de fazer o pagamento dia 15 de outubro. Aí vai passar esse tempo, eu vou chegar no dia 15 de outubro e vou propor ali, vou fazer o pagamento para ele. Chego lá na casa dele, por exemplo, e falo, olha, vim pagar aqui o valor que eu peguei emprestado, né, tal. Aí ele não quer receber. Ele fala que o valor não é aquele, que a gente combinou um juros maior, por exemplo, e eu tô querendo pagar um valor menor. E ele fala que o valor está errado e não quer receber. Ou então ele recebe, mas não quer me dar a quitação. Eu que não sou louco de pagar e não pegar um recibo, né? Porque depois, daí 2 dias, a pessoa está lá entrando com processo contra mim e eu vou ter todo um trabalho de comprovar que eu paguei, né? Então já fica a dica também para quem fizer esse tipo de negociação, sempre pegue um recibo ou pelo menos tenha alguma testemunha, alguma forma de comprovar aí que vocês fizeram o pagamento, né? Mas vamos imaginar que ele não quis receber, alegando que o valor era menor do que o combinado. Eu, enquanto devedor ali, eu tenho o dever de pagar, só que eu também tenho o direito de pagar. Eu não sou obrigado a ficar com essa dívida só porque o meu credor não está querendo receber, tá? Por quê? Eu posso ter que pagar mais juros de mora, posso ter que pagar multa, enfim, posso sofrer um processo, negativação de nome, infinidades aí de consequências, né, no mundo jurídico. E o que eu, enquanto devedor, posso fazer para poder sair dessa situação? Pensando nisso que foi criado o Instituto da Consignação em Pagamento, porque é por meio dela que o devedor, ele meio que consegue fazer o pagamento que ele entende devido e, se tudo estiver certo, ele se livra das obrigações dele, tá? Então, a consignação de pagamento, a ação de consignação em pagamento, ela tá aqui, eu até coloquei a observação, é um meio excepcional, tá? De extinção das obrigações, que ele vai ocorrer com o depósito da coisa devida, ou do dinheiro, enfim, de maneira compulsória. Compulsória por quê? Eu, enquanto devedor, estou, de certa forma, obrigando o credor a receber o valor, tá? Porque ele não quis, nesse exemplo que eu dei. Então, é um meio excepcional, porque o comum é a pessoa ir lá pagar, o outro aceitar, né? E aí ocorreria extinção pelo pagamento. Agora, a consignação não. Ela é um meio que você vai meio que obrigar o seu credor a receber o valor que era devido para ele, tá? Professor, Eu vou dar outros exemplos também ao longo estou aqui tirando uma do dúvida aí, caso. posso fazer uma Pode pergunta? falar. Então, aí no caso dessa ação, ela só eu só vou poder pagar, no caso, perante juiz também, no caso, aí vai ter que entrar com ação daí, no caso? Então, a gente vai ver que existem duas formas de fazer o pagamento, Elias. A consignação em pagamento. Tem tanto a forma extrajudicial, que você pode fazer num banco, tem tanto a forma judicial, que é judicial mesmo, tem lá no fórum, para o juiz. Por quê? Que basicamente é só judicial. Tem a via extrajudicial? Tem. Só que é difícil utilizar. Porque quando o credor já se recusa, por exemplo, a receber, você vai fazer essa. Eu vou explicar depois certinho os detalhes. Mas o que acontece na via extrajudicial? Você faz o depósito no banco e o credor é intimado para se manifestar por uma carta. Você tem que mandar. E aí ele vai se manifestar. Se ele já discordou de você na conversa, lá no banco, com certeza ele não vai concordar em receber. E aí você vai ter um prazo de 1 mês para entrar com o processo judicial, se quiser, né? Se você não entrar, você corre o risco de cair em mora, de ficar pagando juros, multa, né? Se você não entrar com o processo para defender o que você está falando que está certo, tá?
Foi. Mas, então é por isso que, no geral, a maioria das pessoas já entra direto com a judicial, porque já evita, já poupa tempo já, né? É que às vezes, assim, você vai precisar de algo para amanhã, né? Vai ter que pagar logo. Então, às vezes, não dá tempo de você procurar um advogado, até o advogado fazer essa inicial e tudo mais. Talvez demore uns dias, né? Então, talvez para evitar isso, a pessoa pode ir lá no banco, já deposita direto, né? Então, já fica mais fácil. Mas vamos ver aqui os casos certinho e a gente já vai entrar no procedimento que tem o extrajudicial também, tá? Foi. Pode falar. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Uma pergunta. Quem tem legitimidade para propor a ação de consignação em pagamento? Sim. Olha, a legitimidade é basicamente todo devedor, né, que puder, que tiver ali com um conflito desse com seu credor, ou a gente vai ver os outros casos, que talvez pode ser que a pessoa não saiba mais quem é o credor. Então, aquela pessoa que é devedor, ela pode ingressar com essa consignação em pagamento. Ou então, um eventual terceiro interessado, tá? Também pode, mas já é mais difícil. O mais comum é o próprio devedor, que vai buscar aí uma forma de cumprir com a sua obrigação, evitando aí demais encargos, né? Tá? Como o fiador e o sócio também? Eles como terceiros ali, a depender da situação, eles poderiam. Um fiador, por exemplo, se a pessoa, eu enquanto devedor, se eu não pagar, quem vai sofrer as consequências é o meu fiador. Se eu tiver então um sócio, se for o caso de uma questão aí de solidariedade, pode também ingressar com essa ação de consignação em pagamento. Pelo que pelo que eu estudei, sim. Então, porque eles são interessados, né? Se a pessoa não cumprir a obrigação, por mais que tenha essa resistência, às vezes, do credor, que por muitas vezes pode ser injusta, se eles não cumprirem com a obrigação, de uma forma ou de outra, eles vão ter que arcar com o ônus, né? E aí eles têm a legitimidade, sim. Eles podem entrar, Sim, tá? certo. Obrigada. Por nada. Vamos lá, então, pessoal. Ó, os casos de consignação em pagamento. Se vocês forem tendo dúvida, pode ir interrompendo aí, tá? Porque senão eu vou falando sem parar. Quando é cabível essa ação de consignação em pagamento, né? Em qual situação? Quais, né, situações? A gente tem o artigo 335 do Código Civil. É o civil? Deixa eu só confirmar que se é o civil, mas 335, isso mesmo. Se vocês quiserem se localizar, eu esqueci de falar no início. No Código Civil, a consignação em pagamento está disposta do artigo 334 até o 345, tá? Então vai ter aqui alguns casos que a gente vai fazer a leitura. Já no Código de Processo Civil, vocês encontram a partir do artigo 539 até o 549, tá bom? Se quiserem abrir o código aí, também facilita para acompanhar, tá? Mas o que for mais importante eu coloquei aqui no esquema. Então, quando que eu posso entrar com essa ação de consignação em pagamento, né? Em quais situações? Lá no artigo 335 do Código Civil, vocês encontram alguns casos, né? Primeiro deles, inciso primeiro. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. É o caso mais comum, gente. Assim, acho que 90% dos casos ocorre isso. Como o exemplo que eu dei para vocês. Eu procuro o meu credor para fazer o pagamento e o credor não quer receber, pelas mais variadas hipóteses. Se ele se recusar ou ele não puder, né? Existem casos que às vezes ele não pode, mas aí pode cair num outro caso aqui que a gente vai ler também. Mas se ele se recusar, principalmente sem justa causa, né? Se ele tiver uma justa causa, se eu realmente estiver pagando, por exemplo, um valor abaixo do que for devido, aí ele também não é obrigado a receber um valor abaixo do que foi pactuado. Mas isso vai ser provado em juízo. Se ele se recusar a receber esse pagamento ou dar a quitação, como eu disse também, não só receber o pagamento, mas ele pode querer receber, só que não quer dar um recibo de quitação da dívida, de pagamento. Então, eu não sou obrigado a fazer esse tipo de negócio, né?
é caso de consignação em pagamento, então. Eu vou procurar a via extrajudicial ou a via judicial para que isso ocorra. Segundo caso, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. Aqui é bem interessante, não sei se na parte de civil vocês já viram, devem ter visto já essa matéria, mas eu, pelo menos, quando tive essa disciplina na faculdade, eu achava muito estranho essa situação, né? Não sei vocês, mas eu, pelo menos, tenho aquela ideia de que se eu estou devendo alguma coisa, sou eu que tenho que pagar, né? Sou eu que tenho que ir atrás do meu credor e pagar. Só que, na verdade, se não for pactuado, é o credor que tem que buscar receber a coisa que é devida, o dinheiro, que seja, né? Então, ó, o credor, ele tem que receber ou mandar receber. Se ele não for, tá? Se ele não for no dia, eu não sou, enquanto devedor, eu não sou obrigado a ir lá na casa dele e fazer o pagamento. É claro que numa situação real, ali do caso concreto, a gente vai, né? Porque você também não vai levar tudo a ferro e fogo e querer judicializar todas as situações. Talvez a pessoa não pôde ir até a sua casa receber, enfim. Você também vai procurar ali uma forma amigável, né, de resolver a situação. Não vai levar tudo para a justiça, né? Mas em todo caso, se você quiser, se a pessoa não for receber, você pode entrar com processo, tá? Pode falar. Tem aquela questão também da má-fé, no caso, né? Não sei se nesse caso aí cabe, mas muitas vezes acontece assim, né? Comigo mesmo já aconteceu, a pessoa me dever, né, e dá o dia, ele dizer, você não veio buscar, eu estava com o dinheiro aqui para te pagar, você não veio, eu tive que gastei. Isso aí também, judicialmente, pode ser considerado como má-fé, no caso? Elias, vai depender muito do caso concreto, mas, por exemplo, nesse exemplo que você deu aí, de que, por exemplo, a pessoa diz que você não foi buscar, ela teve que gastar o dinheiro. Tudo bem, você não foi buscar, só que ela também tem que te pagar. Se depois você foi Porque receber, ela teria que te pagar de qualquer forma, né? eu vejo Então, assim que ela tem uma obrigação comigo, né? e para que ela não entre em mora, que não tem que pagar juros ou, enfim, qualquer outro ônus aí que possa recair, ela teria que procurar os meios para fazer o pagamento. Se você não for receber, o que ela teria que fazer se ela não quis te procurar? Vai fazer uma ação de consignação em pagamento, então. Porque dessa forma é complicado também, né? Mas a questão da má-fé vai muito da situação, né? Se você conseguir comprovar que ela usou dessa situação aí, por mais que você teria que ir até a residência dela, por exemplo, e receber. Mas se ela está fazendo isso de propósito, ela sabe que você não foi hoje, mas pode vir amanhã, e fizer isso de propósito só para evitar o pagamento, eventualmente pode caracterizar uma má-fé, sim. É difícil, porque você tem que comprovar a intenção da pessoa e tudo mais, né? Mas, a depender da situação, dá para caracterizar sim. Já que ela não procurou o mínimo para cooperar com a coisa também, né? Vamos imaginar que ela tem seu telefone, ela sabe onde você mora e ela nem, enfim, nem procurou resolver a situação, né? É interesse do devedor também, então não tem como fugir disso, né? Por mais que você teria que receber, né? Teria que ir lá receber, tá? Mas então, pessoal, ó, continuando. Qualquer outra coisa, vão perguntando aí. Então, se o credor não for receber, nem mandar ninguém, a pessoa, como no caso que o Elias contou, o que a pessoa tem que fazer? É que muitas pessoas nem sabem, né, que isso existe. Uma pessoa leiga ali e tal. Mas o que a pessoa teria que fazer? No mínimo, procurar como pagar, né? Então, como ela tem que pagar? Se ela verificar que o credor não foi até o local receber e também está criando obstáculo para receber o valor ou a coisa, a saída dela é extrajudicial ou judicial fazer uma consignação em pagamento. Então, é outra hipótese que a gente tem aqui
de consignação. Inciso 3 aqui, se o credor for incapaz de receber ou for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Aqui também, pensando nesse exemplo que eu dei para vocês, meu aqui, hipotético. Se o credor for incapaz de receber. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não cair naquela questão de confundir com a mera incapacidade civil, né? A gente tem as pessoas que são incapazes, relativa ou absolutamente? Tem. Mas muitas vezes essa pessoa tem responsável legal, tem um tutor, um curador, enfim, que é responsável por essas questões de cuidar do patrimônio, né? Então não é porque a pessoa em si é incapaz que você também não tem que acertar, que pagar, fazer o cumprimento da obrigação com o responsável por ela. Mas a gente pode imaginar um exemplo aqui nessa primeira parte, partindo da seguinte hipótese também. Vamos imaginar que o meu credor, ele sofreu um acidente e está em coma lá no hospital, está hospitalizado, não precisa nem estar em coma, né? Mas está hospitalizado, não está sedado, não consegue, está internado numa UTI que não tem acesso, muitas vezes quase nem de parentes, né? Então vamos imaginar essa situação. Como que a pessoa vai muitas vezes receber um dinheiro ali ou uma coisa que foi combinada? Aí fica mais difícil. Você, enquanto devedor, para não passar do seu prazo ali, descumprir o que foi combinado, pode ingressar com uma consignação em pagamento, tá? Então a gente pensa aqui nessa incapacidade mais ou menos dessa forma, tá? É um exemplo, acho que mais palpável para vocês entenderem. Pode ser também a questão da incapacidade civil se a pessoa não tiver nenhum representante legal constituído. Se ela tiver, não vai ser obstáculo, né? Se ele for desconhecido, vamos imaginar que essa pessoa que sofreu acidente, que é o meu credor, venha a falecer e eu, enquanto devedor, não conheço. Não conheço a família, não sei se ela tem herdeiro, não sei se tem marido, mulher, enfim. Só conhecia aquela pessoa, não sabia nada dela. Aí pode ocorrer um caso aqui de credor desconhecido, que seria, na verdade, o espólio, né? Só que você não sabe se tem processo de inventário em andamento, em que pé que está a situação, né? Aí, quando ocorre essa situação, também é caso de consignação em pagamento, para que você não atrase com a sua obrigação. Outro caso, se for declarado ausente, e aí vocês viram lá os casos certinho de ausência, né, na parte de civil. Se não viram, vão ver ainda na matéria, tá? Mas, basicamente, se uma pessoa, ela, por exemplo, ela desaparece, passa um certo tempo lá, salvo engano, a depender do caso, 10 anos, tem que entrar com um processo e tal, para declarar a pessoa ausente, e isso daqui tem uma série de consequências, mas, por exemplo, se ela for ausente, você, enquanto devedor, pode também ajuizar uma consignação em pagamento. Se residir em local incerto ou de difícil acesso, ou de acesso perigoso. Aqui eu procurei na jurisprudência para verificar. Lugar incerto, tudo bem, né? A gente sabe o que é, né? Você, enquanto devedor, vamos imaginar que esse credor aí mudou, sabe? Procurou, tentou contato com família, com Deus e o mundo, e ninguém descobre onde foi parar esse ser, né? Você tem que pagar, senão você vai recair um monte de encargos para você, e a saída também pode ser uma consignação em pagamento. Então, tudo bem, local incerto. Agora, de acesso perigoso ou difícil, a doutrina muitas vezes vai considerar, tem umas definições bem amplas do que seria isso, né? Já que também às vezes é relativo. Na jurisprudência, para ser sincero, eu não encontrei nenhum caso assim específico de consignação em pagamento fundado no credor morar num local de acesso perigoso ou difícil. Mas vamos imaginar, por exemplo, que o meu credor resida num local, numa comunidade que está sendo invadida ou que está sob cerco policial, que tem problemas lá com tráfico de drogas, briga entre facções e o negócio tá fervendo lá na comunidade. Você, enquanto devedor, nem pensar em arriscar em ir lá pagar essa pessoa, né? Então, a gente pode pensar num caso como esse, né?
mas é difícil também, tá? É difícil, mas pode acontecer, né? Se você conseguir comprovar no processo que o local é de acesso perigoso ou difícil, nenhum problema. A questão vai depender muito do caso concreto mesmo. O inciso 4º aqui. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Aqui também é um pouco difícil, né? Já que se você está contraindo uma obrigação, você tem que saber minimamente para quem pagar, né? Só que às vezes, por questões até de má redação do contrato, ou, enfim, outras possibilidades que possam surgir aí, ocorre uma dúvida de quem vai receber. Vamos supor que você tem um credor, mas aí, determinado dia, chega uma pessoa estranha e fala que aquele credor repassou aquela dívida para ele, que ele tinha uma dívida também e acabou pegando para receber e tal. E você ali não sabe. Aí vem o seu credor real mesmo e fala que não tem nada a ver aquilo. Já essa dúvida já seria o suficiente para você ingressar com uma consignação em pagamento, para não correr o risco de pagar mal. Tem até aquele ditado, né? Quem paga mal pode pagar duas vezes, né? Então, para não correr esse risco, se você tiver uma dúvida ali de quem seja o real credor, pode ajuizar a ação também, tá? Por fim aqui, pessoal, ó, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Aqui é comum, costuma acontecer também. Litígio é o quê? Tem um processo discutindo ali quem tem o direito, né? Eu vou dar um exemplo concreto meu, inclusive, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Acho que sim, né? Vou dar um exemplo concreto, meu não, né? Mas que eu atuo. Tem um processo de uso capião que o meu avô, ele está disputando lá um imóvel com uma outra pessoa, inclusive primo. O imóvel é alugado e a imobiliária, enquanto não ocorreu ainda a hipótese, porque o processo está bem no começo, então a imobiliária acho que nem está sabendo ainda da questão, mas eu pretendo comunicar em breve. Vamos imaginar essa hipótese. Tem um imóvel sendo disputado entre duas pessoas, para um uso capião. Uso capião é o quê? Aquisição originária da propriedade. Então, quem tiver o direito ali de uso capião, quem adquirir essa propriedade, vai ter direito aos frutos, né? Ao aluguel, por exemplo. E o que ocorre? O imóvel é alugado, o inquilino está lá pagando o aluguel mensalmente, né? A imobiliária, lá no caso tem imobiliária no meio, o que ela tem que fazer? Quando ela ficar sabendo desse processo, como ela vai ter dúvida sobre quem deva receber também, no caso vai pender um litígio sobre o objeto também, né? Mas esse litígio vai acabar gerando a dúvida de quem que tem o real direito sobre aquele imóvel. Então, para evitar fazer um pagamento errado, pagar para uma das pessoas e depois ter toda uma problemática aí para correr o risco de ter que pagar de novo, né? Porque pode acontecer que quem ganha o processo seja a outra parte. E aí, como que ela faz, né? Nesse caso, o mais aconselhável é que ela entre com uma ação de consignação em pagamento para poder depositar em juízo esses valores. Então, o dinheiro vai ficar lá guardadinho lá no processo, no fórum. Assim que tiver decidido quem tiver realmente o direito sobre a propriedade daquele imóvel, a pessoa vai poder levantar o valor, tá? Vai poder levantar os valores sem nenhum prejuízo para um nem outro. Então, só um exemplo concreto aí, para vocês entenderem também como pode acontecer uma situação dessa. Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Professor, Pode falar. então, deixa eu entender. Então, no artigo 335 do Código Civil, aqui fala sobre os fatos que autoriza a consignação. Isso? Isso. São as hipóteses, Tá, né? as hipóteses, né? E aí eu tenho uma dúvida. Vamos supor que eu preciso fazer uma consignação em pagamento, certo? Uhum. Eu vou lá, tenho que seguir as instruções, que seria depositar a quantia que considera devida, né? Se Sim. estiver em atraso, tem que haver o acréscimo de multas, juros Isso. legais, coisa toda, né? Isso. E aí eu Sim. tenho uma dúvida. O estabelecimento
que seria um banco, que eu tenho que fazer esse depósito, ele só serviria a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil ou qualquer outro banco? Então, o que você perguntou é até bem interessante, eu ia mencionar isso logo mais. A legislação, mas já aproveitando a dúvida, é melhor agora, então. A gente vai começar a falar, pessoal, dos procedimentos específicos da consignação, que existem 3, tá? Diferentes. Dentro do procedimento existem outros procedimentos. Mas a colega está com dúvida em relação à instituição para fazer o depósito pela via extrajudicial. Nesses casos de consignação pela via extrajudicial, a gente vai já estudar daqui a pouquinho, o que ocorre? Eu, enquanto devedor, eu tenho que fazer o depósito em uma instituição, deixa eu até achar aqui no CPC, mas eu tenho que fazer, o que o CPC fala é uma instituição financeira, ele não fala nem banco, salvo engano aqui. Deixa eu só localizar aqui, mas enfim, a gente vai falando e eu localizo. Mas ele vai falar que tem que ser depositado em uma instituição financeira em uma conta com atualização monetária. Então, muito provavelmente ali uma poupança, se for o caso, para ter ainda uma correção, né, do valor. E a doutrina vem dizer que em casos de cidades que não tenham instituições financeiras, no caso bancos, né, e aqui não tem, até onde eu sei, não teria uma distinção em bancos públicos ou privados, tá? Até porque para a questão da consignação não faria tanta diferença. Mas a questão que envolve a pergunta até da colega é em localidades que não têm instituições financeiras. Tem cidades que são muito pequenas, que hoje é difícil, né? Acho que a maioria tem, mas pode acontecer que não tenha. Aí eles autorizam a fazer depósitos em instituições privadas, né? Que não teria relação com, não poderia ser um banco necessariamente, mas vamos imaginar, não sei, talvez um próprio correio, lotérica. A gente sabe que tem algumas transações que são feitas por essas instituições e pode ser uma saída, tá? Aqui eu achei aqui o ponto aqui, ó. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário. Ele fala assim, estabelecimento bancário. Ele só não fala que tem que ser banco público, tipo Banco do Brasil, Caixa, né? Que tenha o Estado envolvido. Onde houver situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, tal, no prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então ele vem falar do estabelecimento bancário, onde houver, né? Nesse caso, realmente é a posição da doutrina que diz que se não, e o Marcos Vinícius que fala isso, que se não houver instituição bancária, pode ser um estabelecimento privado. Eu acho meio difícil nesse caso, tá? Eu acho difícil, porque realmente, primeiro que quase todas as cidades têm um banco, né? É mais comum aí um Banco do Brasil, a Caixa também. A minha cidade, por exemplo, Natal não tem Caixa, só o Banco do Brasil. Mas os mais comuns costumam ter, pelo menos uma instituição ali, um banco costuma ter, uma agência assim. A saída também, se não tiver nenhuma possibilidade pela via extrajudicial, num caso que não tiver um banco, aí é via judicial mesmo também. Se não tiver nenhuma forma de fazer extrajudicial, é só judicial. Aí tem que procurar um advogado mesmo. Aí vai para o fórum. Era isso, mais ou menos? Então, sim, eu entendi. Então, professor, o objetivo, então, da ação de consignação em pagamento, eu entendi assim, que ela vai possibilitar ao devedor ou ao terceiro o depósito de uma determinada quantia ou coisa devida. Isso? Isso. Cumprir a obrigação que eles tinham que fazer. E aí, em regra, somente é admissível nas hipóteses previstas em lei, né? Que o objetivo seria o autor, que ele deve se fundamentar no pagamento. Isso? Isso. Porque, por exemplo, se não tiver nesses casos que a gente falou agora, não tiver recusa, a pessoa sabe quem é o credor e tudo mais, aí não tem causa de pedir, né? Não tem
fundamento para a pessoa entrar com uma consignação só por entrar mesmo. Mas, estando presente um desses requisitos que a gente leu do 335, uma das hipóteses, aí é caso que dá motivação. É para o devedor poder cumprir, como eu falei no início, ele tem o dever, mas também tem o direito de pagar, né? Então, ele tem que cumprir com a sua obrigação, para evitar encargos, né, e tudo mais. No geral, é isso, assim, o objetivo da consignação. É possibilitar o devedor cumprir a sua obrigação. Ok. Tá? Inclusive, né, aproveitando ainda a deixa, vamos imaginar que houve uma situação de atraso por parte do devedor. O credor, ele não tem nada que impede o credor de receber um pagamento com atraso, desde que esse atraso, o pagamento, né, ele venha com todas os encargos ali, juros, correção monetária, tá? Multa, se for o caso, que é perfeitamente passível também de ocorrer, né? Vamos imaginar que, por um acaso, eu esqueci de fazer o pagamento e eu quero pagar depois. Nada impede que o meu credor receba, tá? Aí, em vez dele entrar com um processo contra mim, é melhor ele pegar e receber, né? A não ser que eu queira pagar um valor que não é o correto, né? Aí ele pode recusar. E aí eu posso entrar com uma ação de consignação em pagamento, mesmo estando em atraso, tá? Não é só dentro do prazo, não. Basta a recusa em receber ou da quitação, ou esses outros requisitos que a gente falou agora. Só explicando também a questão do atraso, que talvez pode confundir em algum caso concreto. Mas nada impede de pagar com atraso, desde que venha com toda a correção e tudo mais, ou o atraso não seja motivo para rompimento do contrato. Pode existir um caso em que foi pactuado que se eu atrasar o pagamento, rompeu aquele contrato e acabou a relação ali, né? O credor pode me demandar ali por, enfim, perdas e danos, alguma coisa que ele acabou sendo prejudicado, e aí não tem a possibilidade de nem consignar em pagamento, né? Mas isso já é mais exceção da exceção ainda. Só para vocês saberem aqui. Pessoal, vamos entrar então nos procedimentos. Como eu falei, existem 3 procedimentos para consignação em pagamento. Então a gente vai falar aqui o primeiro deles, que é aquele que é fundado na recusa em receber. Tá? É aquele primeiro caso que eu falei para vocês aqui, né, do 335, na recusa. Pode acontecer também, né, se o credor não for lá mandar ou receber no lugar, tal, mas em geral aqui na recusa em receber. E aí a gente vai falar da extrajudicial, que até gerou dúvidas agora há pouco, que é uma das formas também. Então tenham em mente isso. Consignação em pagamento, tem a via extrajudicial e a via judicial. Na via extrajudicial por quê? Acho que todo mundo tem noção, né? Sabe que extrajudicial é que é fora, não é no fórum, é de outra forma. Então, nessa via extrajudicial, só é possível, pessoal, só é possível no caso de prestação de valores em dinheiro, já que, imaginem aí, né? Eu pactuei de dar um cavalo em pagamento para a pessoa. Eu não vou levar um cavalo no banco, né? Não tem lógica. Então, assim, só dando um exemplo bem escrachado para vocês entenderem e gravar, né? Que somente pela via extrajudicial, somente é possível nos casos de dívida de valor em dinheiro, né? Lembrem aí que o banco vai mexer com dinheiro, né? Então não tem por que abrir exceção para outras coisas. Se for, por exemplo, uma prestação que envolva um semovente, por exemplo, um animal, aí é fórum, tá? Aí o juiz vai determinar, você não vai levar o cavalo no fórum também, mas o juiz vai determinar que alguém seja o depositário daquele animal, ou, enfim, você mesmo, ou alguma terceira pessoa. Se for um imóvel, você pode ir lá no fórum depositar a chave do imóvel, tá? Só para vocês verem como que é diferente. Já no caso de dinheiro, tem essa possibilidade de fazer pelo estabelecimento bancário. Então, vamos lá.
ela deve ser feita em conta de estabelecimento bancário no local da obrigação, que foi o que eu acabei de falar para vocês, respondendo a questão da Andréia. Estabelecimento bancário. Na legislação não fala se tem que ser público ou privado, basta ser um estabelecimento bancário, tá? Eu, pelo menos, não desconheço também de alguma jurisprudência em sentido contrário. Pode ser que haja também, mas eu imagino que não. Na lei já deixa bem aberto. Então, você tem que buscar uma conta com atualização monetária. Então, não pode ser uma conta corrente, por exemplo, já que a conta corrente, no geral, vai te cobrar taxa, né? Então, o dinheiro vai diminuindo. Imagino que uma poupança deva ser suficiente, porque sempre tem uma atualizaçãozinha ali, né? Por menor que seja, agora com os juros baixos, mas tem. Então, tem que buscar uma conta no estabelecimento bancário. Vamos imaginar o exemplo, né? Como que vai ser isso? O exemplo que eu dei. Eu, devedor, preciso pagar. Ah, não dá tempo de procurar um advogado, senão vou atrasar, vou perder o prazo. O que eu faço? Vou até um banco, qualquer banco aí que você imaginar, vai até esse banco, levo o dinheiro, falo com o gerente ou com alguém de lá, falo, olha, eu quero abrir uma conta para fazer um depósito em consignação, uma consignação em pagamento. O pessoal do banco já sabe, né, o que é. Então, eles vão fazer a abertura da conta específica. Acho que cada banco deve ter um procedimento próprio também para isso. Mas, em síntese, é isso. Você vai, faz o depósito, pega o comprovante do depósito e depois do depósito, você vai fazer uma notificação. Ó, você tem aqui, ó, que cientificar o credor por carta com AR, para que ele se manifeste aceitando ou recusando em 10 dias. O que é, para quem talvez não saiba, o que é um AR, né? É uma forma de você, quando manda uma correspondência por correio, o correio tem um cartão que chama aviso de recebimento. Você vai anotar os dados do destinatário da encomenda, da carta, no caso, e a pessoa ela vai ter que assinar quando ela receber. E esse cartão ele vai voltar para você como uma forma de comprovação que a pessoa recebeu. Vamos pensar aí que a pessoa, sei lá, o correio pode ter entregado para um terceiro que nem tem a ver com a situação. Então, o prazo, depois que o seu credor receber essa carta com a R, para ele se manifestar do depósito, se ele se recusar, é dentro de 10 dias, tá? Dentro de 10 dias. E ele tem que fazer essa recusa por escrito. Não é ele pegar, ligar para você e falar. Ele tem que mandar essa recusa para o banco vai te notificar de novo, você enquanto devedor, que houve a recusa, tá? O que pode acontecer, né? 3 possibilidades. 3. Enfim. A pessoa pode ficar inerte e não ir sacar o dinheiro, tá? É uma possibilidade, o seu credor. A pessoa pode concordar com o valor e ir lá e sacar o dinheiro, e a pessoa pode recusar o depósito, o pagamento, e também não sacar o dinheiro. Nesse caso, pessoal, não cabe ao banco decidir, quando tem a recusa, né, decidir quem está certo, quem está errado. O banco não tem nenhum juiz lá dentro. Então, o que vai acontecer? Se não houver a recusa, o devedor ele é liberado da obrigação, tá? Então, aguarda-se esse prazo de 10 dias. Se o credor não manifesta nada, ele fica inerte, considera-se o devedor liberado da obrigação. Então, uma das vantagens da via extrajudicial é essa, né? Pode ser muito rápida. O devedor é liberado, ele não tem mais obrigação com nada, considera que ele pagou, tá? Independente se o que está lá está certo ou está errado. A questão é que o credor não recusou, não contestou aquilo. Então, ele vai ser liberado. E o valor fica à disposição do credor. A partir do momento que ele quiser sacar, ele pode. Em caso de divergência, imagine aí que o seu credor recusa o pagamento, por escrito, para o banco, tudo certinho. Depois que você receber a notificação dizendo que houve recusa, você tem um prazo de um mês, para propor ação judicial. O legislador pensou, né? Não tem como a pessoa fazer isso do dia para a noite. Então, deu esse prazo de um mês, a partir do momento que você recebe a notícia da recusa, e você pode procurar seu advogado, vai fazer o processo judicial para possibilitar o seu pagamento também, né? Aí o que vai fazer? Você vai pegar
o comprovante que você depositou esse dinheiro, tudo, a recusa, todos os documentos, vai juntar na ação judicial, para comprovar que você ainda não está em mora, você só já fez o pagamento, só que houve uma recusa, então o juiz que tem que decidir a situação. O que acontece se passar esse mês aqui e a pessoa não propor ação judicial? Vai acontecer que o valor que estava depositado, fica disponível para o devedor sacar, né? Já que o dinheiro é dele, em tese. Ele pode sacar esse valor, talvez ele vai arcar com os ônus aí de ficar em atraso, enfim. Mas se passar esse um mês e ele não propor ação judicial, não comprovar para o banco, o valor já vai estar disponível para ele sacar de volta. Mas aí ele já vai começar a estar em mora de novo, tá? Dessa extrajudicial, pessoal, ficou alguma dúvida? É a mais simples, tá? Não tem tanta questão aqui. Mas se ficou confuso, pode perguntar agora. Bom, vamos continuar então com a judicial. A segunda forma, pessoal, de proceder com a consignação em pagamento é pela via judicial, né? Que os advogados gostam, né? Mas vamos lá então. Como que acontece, né? A pessoa ela pode tanto ingressar, e aí não é requisito ela tentar a via extrajudicial primeiro, para depois ir pela via judicial, tá? Ela pode pegar e ir direto pela via judicial. Imagine aí, como eu disse no começo, se o seu credor já se recusou a receber o pagamento, quem garante que na via extrajudicial ele vai aceitar, tá? O que pode acontecer é ele perder o prazo para manifestar a recusa e você acabar sendo beneficiado, né? Mas do contrário, ele vai recusar, tá? Se ele já recusou, não tem por que ele aceitar. O que pode acontecer são nos casos de urgência. Se tiver você uma urgência, tem que depositar de hoje para amanhã esse dinheiro, senão você vai ficar devendo aí um valor absurdo de multa. Aí você vai pelo banco só para evitar a mora, né? Ou alguma multa, enfim. Agora, se você tiver um tempo aí, ou não ligar de pagar alguns encargos, pode entrar direto pela via judicial. Como que acontece aqui o procedimento pela via judicial? Vamos lá. Vocês eu acho que vão estar vendo, né? A teoria geral, procedimento comum. Então eu vou até ler. A gente vai meio com calma para não ficar muito confuso. A via judicial é um processo, né? Um processo, como eu disse, é um instrumento para você conseguir sua prestação jurisdicional, né? O que você demanda do Poder Judiciário. E o autor, ele tem que cumprir, apesar de ser um procedimento especial, que a gente está falando aqui da consignação em pagamento, o autor da ação, ele tem que cumprir todas as determinações gerais lá do artigo 319 do CPC. Esse artigo 319, pessoal, deixa eu compartilhar o código, mas se vocês tiverem aí aberto, o artigo 319, o que é? É o artigo que traz, vamos achar aqui, que traz os requisitos da petição inicial. Então, por mais que seja um procedimento especial, a inicial do processo tem que ter os requisitos. Então, vai constar o juízo ao que é dirigida, os nomes, prenomes, o estado civil, existência de união estável, profissão, CPF, enfim, endereço eletrônico, domicílio, residência do autor e réu. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas, a opção do autor pela realização de audiência de conciliação ou mediação. No caso do procedimento especial, não precisa, tá? Disso daqui, porque é dispensável, né? É um procedimento específico. Aqui, caso não disponha das informações, deve requerer ao juiz as diligências necessárias para sua obtenção. Vamos imaginar que você não sabe o endereço, não sabe a qualificação da parte. O juiz tem formas de obter, tá? Pela consulta a sistemas da Receita Federal e tudo mais. Mas, em síntese, pessoal, os requisitos básicos da petição inicial, tá?
Então, não é porque é uma ação de consignação em pagamento que tem que dispensar as coisas básicas, né, de uma petição inicial. Vamos voltar lá para os específicos. Deixa eu achar meu texto aqui. Então, primeira coisa, o autor, você, por exemplo, deve cumprir as determinações gerais da petição inicial, tá? E aí vem as diferenças, né? Já começa. Quando você entra com uma ação de consignação em pagamento, pessoal, o que você vai pedir para o juiz? Para ele te conceder um prazo de 5 dias para fazer o depósito do valor que você entende devido. Então, você vai falar, olha, que digne-se Vossa Excelência a determinar, a autorizar o depósito no prazo de 5 dias, tal, tal, tal. Aí o juiz vai mandar abrir uma conta judicial no próprio processo, né, vinculada ao processo, e nessa conta você vai fazer o depósito do valor que você precisa pagar. Se for dinheiro. Se for coisa, você vai pedir autorização para entregar a coisa no prazo de 5 dias. E aí você chama-se depósito também, tá? Depósito da coisa em juízo. Não quer dizer que depósito é só judicial, tá? É só bancário, de conta, assim. Depósito é você pegar e entregar uma coisa lá também. Então, ocorre esse depósito no prazo de 5 dias. E vai ficar vinculado ao processo. Depois, uma observação importante. Pode acontecer de você ter combinado esse empréstimo, o pagamento dele, em prestações, em parcelas. Dessa forma, você já pede para o juiz na inicial para que ele conceda o depósito das prestações que vencerem, subsequentes, né? Então, nessas obrigações de trato sucessivo, vai se permitir o depósito das demais prestações até que termine o processo. Então, você não precisa ficar pedindo todo mês um prazo para o juiz. Se o juiz autorizar no início, até que termine o processo, você já chega no prazo que tem para fazer o depósito, faz o seu depósito e junta o comprovante no processo. É isso que você, enquanto advogado, tem que fazer. Tá? Importante, o depósito aqui, ele tem esse prazo de 5 dias, até 5 dias após o vencimento. Se eu combinei, por exemplo, de pagar dia 15, eu tenho até 5 dias após o vencimento para fazer o pagamento. Tá? É sempre bom depositar antes para não gerar discussão, né? Mas você tem esse prazo. Gravem isso, que é uma das diferenças depois de um outro procedimento dos aluguéis. Depois, pessoal, que vocês depositarem, o que acontece? O credor é citado, né? Ele tem que se manifestar também. E ele é citado para levantar o depósito ou ofertar contestação no prazo de 15 dias. Aí, o que pode acontecer? O credor, primeiro, ele pode aceitar o valor do depósito, que é bem difícil também, né? Se já chegou num processo, eu acho que é difícil acontecer, mas pode ser uma opção. O credor ele pode aceitar o depósito, falar que concorda, vai, levanta o valor no processo, saca, né? E acabou por ali. E ele pode contestar. Na contestação, o que ele pode alegar, né? Vamos pensar que vocês são os advogados do credor que tem que contestar esse processo. Todas as matérias, aquelas matérias prejudiciais ao mérito, lá do 337 do CPC. E legitimidade das partes. Deixa eu abrir lá para ler. Assim vocês já ficam a par. Ó, lá no 337, pessoal, vai dizer que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte. Vamos pensar naquele caso que a Andrea perguntou. É um terceiro ali que não tem nenhuma relação com a situação lá e quis entrar com esse processo. Então, você pode alegar que a parte é ilegítima, tá? Que ela é ilegítima. Ou, se ela for incapaz, ela não tem um representante
devidamente constituído no processo, tá? Só não dá para alegar convenção de arbitragem, tá? Que é o inciso 10 lá do 337. Por quê? Não tem como você fazer um depósito de um valor ou de uma coisa para um árbitro. Só pode ser judicial mesmo, né? Ou num banco, mas o árbitro ele só pode decidir ali algumas questões, mas ele não tem como você pedir para ele guardar um dinheiro até que a situação seja resolvida. Então não dá para alegar isso daqui na contestação. Enfim, várias opções aqui, ó, 3 incisos aqui, depois vocês vejam com atenção na hora que estiverem estudando, porque sempre que fizerem uma contestação, a primeira coisa que tem que olhar é o 337 para ver se tem alguma prejudicial de mérito, porque isso daqui pode levar à extinção do processo sem análise do mérito. Isso para quem está apresentando uma defesa do processo é ótimo, né? Você vai ter uma extinção do processo, você vai conseguir ali que a parte que está entrando com esse processo contra o seu cliente, ela tem o processo extinto, sem nem o juiz analisar o mérito da questão, né? Então, é muito interessante isso daqui, tem que sempre observar, tá? Que são vícios que são de ordem pública, né? Eles têm que ser analisados até de ofício, o juiz pode reconhecer algumas coisas aí. Mas você, enquanto advogado do réu aqui, tem também que pontuar, né? E no mérito, o que dá para o réu alegar? Primeiro, isso está lá no... Deixa eu confirmar o artigo para vocês. Qual que tá? No 544, pessoal. Se estiverem acompanhando pelo código aí. 544 tem essa questão aí do que pode ser alegado em contestação. Então vejam que o código de 2015 ele é bem prescritivo já te falo o que você pode fazer, né? Mas em síntese, no mérito você alega que, primeiro, não houve recusa ou amora, né, o atraso em receber a quantia ou coisa devida. Segunda possibilidade, foi justa a recusa. Vamos imaginar que você se recusou porque a pessoa queria te pagar um valor menor, tá? Então foi justa. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Então, você, enquanto credor, não é obrigado a receber menos do que foi pactuado e nem da forma diferente como foi pactuado. Então, tem que ser exatamente o que foi combinado. Se aqui o depósito não foi feito no prazo ou no lugar correto, também é uma justificativa. E por fim, o que costuma ser o mais recorrente, o depósito não foi integral. Nesse caso, deve-se indicar o valor que entende correto. Então não adianta você chegar e falar que está errado e não demonstrar também. Você tem que ir na petição, você vai juntar uma planilha de cálculo mostrando, falar, olha, se tiver um contrato, você vai justificar com o contrato. Se foi contrato verbal, que é mais complicado nessa situação, você tenta provar de alguma outra maneira. Ou por testemunha, ou enfim, alguma conversa de WhatsApp, ou qualquer coisa, você tenta provar e vai juntar uma planilha com os cálculos que você entende correto. Vai falar, olha, depositou 10 mil, mas na verdade era 12, tá? Então eu não sou obrigado a receber menos. Então você alega que o depósito não foi integral. Isso vai trazer implicações para a pessoa, para o autor. Se essa alegação do depósito insuficiente ocorrer, pessoal, na contestação, o juiz ele vai determinar, isso está previsto lá no CPC, vai permitir, na verdade, né, que o autor da ação de consignação ele complemente o depósito em até 10 dias, salvo aquele caso de que o atraso ou o pagamento menor ele gera o inadimplemento, aliás, a rescisão contratual. Então, se foi combinado que o atraso ou o pagamento menor geraria essa rescisão, aí não tem possibilidade dele complementar. Já passou o prazo dele, já acabou. A ação vai ser julgada improcedente, tá? Mas isso daqui vocês têm que lembrar bem, que sempre é permitido aqui, nesses casos, que o autor possa complementar o depósito, tá? Aí se ele complementa no prazo, tudo bem. Se depois o réu, quer dizer, vai ser intimado a se manifestar novamente, se ele concordar, acabou o processo.
Se ele discordar, ele vai ter que provar que está errado ainda. Ao final aqui, se a sentença for de procedência, o que vai acontecer? O juiz ele vai reconhecer que a obrigação foi extinta, então, ou seja, não vai ter mais nenhum ônus da parte do devedor. Então, acabou. Pagou, acabou. Ficou livre da obrigação. Não tem mais que dever satisfação para ninguém. É como se ele tivesse cumprido normalmente da via como tivesse sido combinado. Só que foi judicial. Se a ação for improcedente por depósito insuficiente, ou seja, pagou menos, deve ser determinado sempre que possível o valor devido. Então, na sentença, o juiz ele vai fazer o quê? Vai falar, olha, julgo, considerando as provas dos autos, tal, entendo que o valor depositado realmente foi menor do que o pactuado, do que o que é devido. Sendo assim, julgo improcedente a ação de consignação em pagamento e determino o pagamento no valor de X. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu depositei 10 mil, só que o valor era 12, então o juiz vai colocar que determina o pagamento do valor, ou o valor restante, ou ele vai colocar o valor total, enfim. Sempre que for possível, já tem que ser fixado um valor correto, tá? Por quê? Essa ação de consignação, a sentença dela, ela já serve como título executivo para o réu. Então, se eu for condenado por ter pagado menos, o meu credor, que é o réu da ação, ele já vai poder me executar, vai poder entrar com cumprimento de sentença naquele próprio processo. Já não vai ter que entrar com uma outra ação e provar tudo de novo, né? Isso é economia processual, gente. Então, já tem que servir de título executivo. A menos que dependa de alguma liquidação de sentença, né, para decidir o valor correto, mas geralmente já dá para determinar. Então, o juiz já fixa na sentença. Interessante aqui que na contestação, para que a sentença, na verdade, ela sirva de título executivo, para o credor ele receber esse valor que está faltando, ele não precisa apresentar uma reconvenção na contestação. O que é a reconvenção? É quando no mesmo processo o réu ele também, digamos assim, entra com um processo contra o autor da inicial, do processo principal. Então, na contestação ele vai apresentar uma reconvenção dizendo, isso tem que ter relação, né, com os mesmos fatos ou causa de pedir e tudo mais. Tem que ter relação, não adianta ser coisa totalmente à parte, né? Mas, por exemplo, aqui, vocês vão ver que no aluguel, no procedimento específico para aluguel, se o réu, que é o credor, quiser receber o valor que está faltando, ele tem que apresentar uma reconvenção. Fala, olha, contesta aquela ação de consignação, só que ele, na mesma contestação ele vai colocar lá. E vem também apresentar reconvenção em face de fulano de tal, que é o autor, né? Pelos fatos e motivos que seguem. E aí você vai, como se fosse uma outra inicial dentro do processo. Vocês vão ver isso também em processo civil, tá? Logo, logo. E nessa reconvenção ele vai falar que também quer receber o valor que está faltando. E aí o juiz vai julgar as duas ao mesmo tempo. Só que, ó, nesse procedimento aqui, que a gente está falando ainda, ele não é preciso fazer essa reconvenção. Basta que ele conteste, falando que o valor é menor, e aí o juiz no final vai determinar. Olha, julgo improcedente a consignação, porque o valor não é 10 mil, é 12 mil. E aí o réu vai poder executar o autor. Tá bom? Pessoal, dúvidas até nessa parte aqui? Eu sei que tem vários detalhes, mas isso daqui vocês vão acostumando com o tempo. Alguém? Alguma dúvida? Boa noite aí para quem está chegando. Pessoal, vocês desculpem se às vezes eu demorar para aceitar vocês aqui no aplicativo, é que às vezes eu fico lendo aqui o esquema de aula para dar aula para vocês e eu não vejo quem está entrando. Mas uma hora eu volto aqui e vejo. Vamos seguir então. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão falando. Segundo tipo de procedimento dentro da consignação
é aquela que é fundada na dúvida sobre a titularidade do crédito. Lembra daquele caso que eu falei de credor que é desconhecido, credor que você não sabe quem é, tem dúvida se é o João, se é o José? Então, nesses casos, tem uns procedimentos um pouco diferentes por conta dessa particularidade. Está previsto lá no artigo 547 e 548 do CPC, e depois vocês vão ler. Primeira coisa, basta, pessoal, uma dúvida subjetiva do devedor quanto ao destinatário do pagamento. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês, né? Chega para mim um fulano aqui falando que é o meu credor, falando que pegou para receber aquela dívida do meu credor original. Aí eu vou falar com o meu credor da época que eu recebi esse dinheiro, vou falar com o meu credor, ele fala que não passou nenhum valor, não combinou nada com essa pessoa. E aí você fica com aquela dúvida, né? Se eu pagar para um, posso estar errado. Se eu pagar para outro, também posso estar errado. Então tem que ser decidido primeiro quem tem que receber, para depois ser extinta essa obrigação. Na verdade, aliás, nem precisa, né? Você, enquanto devedor, tendo o direito de pagar, você vai se socorrer da consignação em pagamento. E aí vai fazer o seguinte aqui. Tem que ter também a presença de risco, né? Sério e fundado. Então, realmente você não basta alegar que tem dúvida, tem que ter alguma prova, alguma coisa que realmente demonstre para o juiz que tem um risco de você pagar e depois ter que pagar de novo ou perder esse valor por ter pagado errado. Além de cumprir todos os requisitos daquela inicial que a gente comentou no procedimento anterior, o autor da consignação ele tem que incluir no polo passivo, né, na parte ré, todos os possíveis credores, já que ele não sabe quem é, né? Então ele vai incluir todo mundo. Se tiver dúvida de 10 pessoas, vai incluir as 10 pessoas, tá? Se for, por exemplo, 2 pessoas, ele vai incluir o João e o José. Vai qualificar os dois, tal, vai explicar tudo. Estou aqui demandando por conta da dúvida do meu credor. Vai provar de alguma forma. Alguém falou uma coisa, mas qualquer coisa vocês me interrompam. Então, pessoal, vocês têm que comprovar que tem essa dúvida sobre quem é o credor, tá? É o caso de se tiver um processo pendente na justiça. Tem 2 pessoas, como é o caso do meu avô, 2 pessoas disputando o mesmo imóvel. A imobiliária, que tem que pagar o aluguel, tem dúvida de quem é o credor, não tem? Então, vai ter que juntar as duas partes, né? Tanto, por exemplo, o meu avô quanto o outro que está disputando o imóvel. E aí vão ser adotados os devidos procedimentos aqui. Então, incluir todos os credores no polo passivo. A mesma coisa vai acontecer. Vocês devem estar escutando meus vizinhos gritar aqui. Mas só as crianças. Pessoal, aqui, com a diferença de ter que colocar mais de uma pessoa no polo passivo, o restante vai ser meio parecido com o que a gente já vem falando. Então, você vai pedir para o juiz autorização para fazer o depósito no prazo de 5 dias. Se ele autorizar, você vai e faz o depósito. Tudo ok até aqui, é a mesma coisa. O juiz vai mandar citar esses réus. Vai citar os 2, 3, 4, enfim, quantos forem, vai fazer a citação de todos. E aí vai aguardar o comparecimento ou não deles. O que pode acontecer? Se não comparecer ninguém, tá? Ninguém comparece, o depósito ele converte-se em arrecadação de coisas vagas. O que é essa arrecadação de coisas vagas? Essa arrecadação ocorre quando ou uma coisa ela é encontrada e não se sabe o dono, ou, por exemplo, nesse caso aqui de consignação em pagamento, que o devedor quer pagar, mas ninguém
quer receber, ninguém aparece para receber, é um procedimento específico que vai, ao final de tudo, acabar levando o bem, o valor, para o patrimônio aí do município, tá? Então, de onde correu o processo. Em síntese, o juiz vai intimar, vai colocar um edital lá no fórum e tudo mais, divulgar nos meios de mídia que existe um processo sobre tal coisa, não sei o que, não apareceu o dono, intima a sociedade como um todo. E aí, se aparecer alguém e provar que a coisa é dela, tudo bem. Se não aparecer em patrimônio público, né, do próprio município. Então, isso daqui vocês vão estudar no momento específico também, mas só para saberem que, caso não apareça ninguém, o dinheiro, a coisa, ela vai para o bem aí, para o poder público. E o devedor vai ser liberado da sua obrigação. Pagou, tudo normal. Segundo caso, se somente aparecer uma pessoa e não tiver contestação dos demais, tá? Então, eram 4 pessoas, possíveis credores. Só um apareceu no processo falando que o dinheiro é dele, que está certo e tal. O juiz já pode decidir de plano. O que é decidir de plano? Né? Ele não precisa ficar provocando os outros réus novamente para ver se alguém aparece. Ele já pega e decide. Ele vai julgar, vai ver se o depósito foi suficiente, tudo mais. Se bem que, se a pessoa não contestou, ele já pode dar a sentença pela procedência da ação, liberar o devedor da obrigação dele, que era fazer o pagamento, e disponibilizar os valores ou os bens para o credor fazer o levantamento. Se outra possibilidade, somente um contestar, o que acontece? Vai seguir o mesmo procedimento da consignação comum que a gente vem falando. Então, aí o juiz vai apreciar as questões de mérito e tudo mais. Se o depósito for inferior, vai possibilitar que o autor complemente no prazo de 10 dias, tá? E todo aquele processo que a gente comentou agora há pouco. Se mais de um réu comparecer ao processo, aí é problema. Problema para os credores, né? Porque o devedor está querendo pagar. Então, o juiz ele vai declarar efetuado o depósito e extinta a obrigação, porque o devedor já cumpriu com o que ele tinha que fazer. Então, tá tudo certo e tal, cumpriu. E o processo ele vai continuar somente pelo procedimento comum para verificar quem é o real credor. Então, isso vai continuar esse processo de consignação em pagamento lá. Na verdade, ele vai tanto um quanto o outro credor vai ser ao mesmo tempo autor e réu do processo, porque não se sabe quem é o real credor, né? E aí o juiz vai verificar, por meio das provas que eles produzirem, quem tem o melhor direito aí, né? E o devedor, se ele cumpriu tudo certinho, ele vai ser liberado por conta do pagamento, tudo certo. Aqui, outra observação. Quando tiver litígio sobre o objeto, aquele exemplo que eu dei lá sobre o meu avô, quando tiver uma disputa, um litígio sobre o objeto, que depende aí do pagamento, basta que se aguarde o desfecho do mesmo para apurar o verdadeiro credor. Então, eu, enquanto devedor, entro com uma ação de consignação em pagamento e demonstro para o juiz, falo, olha, está aqui ó, o extrato de um processo que está sendo discutido justamente o bem aqui que eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Tá? No caso do exemplo que eu dei, o imóvel, eu tenho que pagar o aluguel e as pessoas estão discutindo quem é o dono do imóvel. Aí, nesse caso, o juiz deve autorizar a consignação, eu vou fazendo os meus depósitos dos aluguéis e, ao final do processo lá que tiver em disputa dos credores, vai ser verificado, né? O juiz daquele processo vai decidir e aí quem for o verdadeiro credor vai lá no processo de consignação e saca o dinheiro, tá? Saca ou leva o bem, enfim. Pessoal, até aqui tudo certo? 2 tipos de procedimentos aqui já de consignação. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Professor, Oi, pode falar. quanto a esse procedimento comum e especial, então? Sim. A gente pode também fazer um comparativo com o rito sumário, sumaríssimo ou não? É diferente? Olha, essa parte já é mais do processo penal, né? Que tem essa questão de diferenciação de sumário, sumaríssimo. Na parte civil, a gente tem basicamente esses que são comum, que é a regra geral, e os especiais, né? Que são procedimentos específicos que vão variar, cada caso vai ser um caso. Então, na ação de consignação em pagamento é de um jeito, na ação nos interditos possessórios é de outro jeito, então, inventário, então tudo vai ter um rito específico, assim, é por isso que é chamado de especial. Mas não tem, assim, um paralelo, digamos assim, de prazo com esses ritos do processo penal, sabe? Não Valor tem, de causa, né? isso, questão de valor, que às vezes depende da maneira como calcula. Então, no caso de, por exemplo, de consignação em pagamento, salvo engano, não tem nada dizendo na legislação como calcular o valor da causa da consignação em pagamento, pelo que eu me lembro agora aqui, falando para vocês. Mas na jurisprudência tem se entendido que considera o valor, se for prestação de trato sucessivo, por exemplo, parcelamento, você considera 12 parcelas. Se for um valor fechado, é o valor mesmo. Aí decide dessa forma. Mas não tem um paralelo com a questão penal nesse sentido de ter prazo igual ou não, sabe? Não tem. Uhum. O que a gente tem é no cível a diferenciação do comum e dos especiais. Às vezes vai ter prazo igual. Por exemplo, essa manifestação da contestação é o mesmo prazo, que é de 15 dias, tanto no procedimento comum quanto nesse de consignação, pelo menos, que é de 15 dias. Mas no procedimento comum não tem esse negócio do depósito em 5 dias, não tem a questão da possibilidade de complementar valor, né? É que é algo só da consignação mesmo. E Não sei quanto a se essas foi isso. E quanto a essas especificidades se ela vai seguir esse rito, né, comum ou especial, isso é o próprio artigo ali do CPC que vai trazer esses pré-requisitos no caso. Sim, sim. É como eu havia falado no início, por exemplo, chega um cliente lá no seu escritório, aí ele vai relatar um caso. Aí vai caber a você verificar na legislação, na maioria das vezes, acho que a grande maioria dos procedimentos especiais, eles estão lá no CPC mesmo. Então tem aqui, se vocês verem adiante aqui do 500 a partir do 550, vai ter uma série de procedimentos específicos. Aí a ação de exigir contas, ações possessórias, e aí vai. Deve ter acho que umas 20 aí, mais ou menos. E aí então você vai fazer o seguinte, você vai ver se enquadra num procedimento especial, que são situações bem específicas mesmo. Se não se enquadrar no especial, aí vai para o procedimento comum. Segue o comum. Comum. Não confunde com o nome da causa, que às vezes a gente tem uns nomes específicos, né, de ações, assim, de processo, mas não quer dizer que tem um nome específico que é procedimento especial. Especial é tudo que tiver expressamente em lei. No CPC tem um título específico lá, ó, dos procedimentos Os especiais. procedimentos especiais, aham. Aí do 539 até... Deixa eu ver se eu acho o fim aqui. Que são muitos. Não precisa não. Se der Mas pra enfim, aí entra Enfim, essa ação de exigir eu conta, entendi. inventário e tudo mais, é tudo especial. Então você primeiro vai ver se é especial, se tiver aqui no CPC dentro dessas Desse rol, né? especificidades, desse rol. Se tiver, bem, aí você entra com alguma dessas ações, que aí a gente vai ver que cada uma é de um jeito. Aí se não tiver, e não tiver nenhuma lei própria, por exemplo, do inquilinato, que traz que a gente vai ver agora, que é o procedimento também de consignação dos aluguéis.
Então, está numa lei que é específica, né, que é do inquilinato. E aí você tem que ver se tiver alguma coisa prevista específica para aquele caso, aí é o procedimento que a lei prevê, que é especial. Se não tiver, é o comum, que aí é aquele rito Entendi. normal de vocês ainda vão estudar, mas é inicial, o prazo para contestação, depois a impugnação, produção de provas, né, instrução, audiência, e aí o final a sentença. Não tem tanta. É o geralzão, o Mistério. padrão. Então Uhum. é mais tranquilo. Mas a grande dificuldade no começo é você saber identificar mesmo se é especial, né? Que é o que vai Isso. diferenciar aqui. Mas depois que vocês tiverem já contato, que a gente vai estudando cada um dos casos, aí vai ficando mais fácil. Você já vai ouvir a pessoa contar, você já vai lembrar, falar, olha, teve uma recusa da pessoa de receber um valor que era devido. É consignação em pagamento. Então, aí você já vai sabendo identificar aos poucos, né, com qual instrumento usar no processo aí, qual procedimento, né? Tá certo, obrigada. Tá? Por nada. Mais alguém, pessoal? Senão a gente vai seguir para a terceira forma aqui de consignação, que é dos aluguéis. Vamos lá, então? Três formas de consignação. A gente viu, primeiro, aquela que é fundada na recusa em receber o valor pelo credor. A gente viu aquela que é fundada na dúvida de quem tem a legitimidade para receber, de quem é credor. E a gente vai ver agora a consignação de aluguéis. Aqui eu coloquei aluguéis, tá? Mas tem muitos doutrinadores que vocês vão encontrar aí que escrevem assim, alugueres, tá? O plural da palavra aluguel. Eu acho feio, né? Mas é certo também. Só pontuando aqui para vocês não acharem que eu estou escrevendo errado. Mas aluguéis é certo também, tá? Então, a consignação dos aluguéis. O que são os aluguéis, né? Eles podem ser entendidos enquanto frutos de um bem imóvel, né? De alguma coisa, no geral, um bem imóvel, que você tem em propriedade e você destina a uma outra pessoa que vai dar uma contrapartida ali, vai pagar um valor para você. Esse procedimento da consignação, ele é regido pela lei do inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, que é uma lei específica para regular essas situações, essas relações jurídicas de aluguel, né, do inquilinato. Então, a gente tem que sempre observar se tem alguma lei que vai tratar de algo específico. Nesse caso, vocês vejam aqui que tem. Então, ele vai diferenciar um pouco do procedimento que a gente já vem falando até agora. Existe uma controvérsia sobre a possibilidade de fazer esse tipo de depósito de aluguéis, essa consignação, por depósito extrajudicial, pessoal. Por quê? Eles vão entender que o CPC, ele não teria, digamos assim, competência para regular a matéria dessa lei aqui. Mas, enfim, pelo que eu pude ver, a posição majoritária é que é possível existir esse procedimento aí de consignação de aluguéis pela via extrajudicial, tá? De que é possível. Já que não teria prejuízo para ninguém e tal. Pelo menos o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele é dessa posição aí. Mas, de qualquer forma, é só para vocês saberem que há uma divergência. Parece que o STJ tem decidido também a favor da possibilidade do depósito extrajudicial, pelo que eu pude Professor, ver. Pode falar. por gentileza, o senhor consegue repetir o nome do doutrinador? Falo. Chama Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Bem grande o nome. Rios Gonçalves? Gonçalves, Depois eu vou É esse mandar. doutrinador que você vai seguir. Eu vou seguir basicamente dois, né, por enquanto. Esse Marcos Vinícius e também o Humberto Teodoro Júnior, que eu acho que são dois bons autores. E o Humberto, ele tem uma doutrina bem assim, extensa e aprofundada. Então, para vocês terem uma ideia, só dessa parte de consignação em pagamento deve ter umas 50 páginas da doutrina, tá?
de explicações, a parte histórica e tudo mais. O Marcos Vinícius é um pouco mais sucinto. Então, eu acabo me baseando nos dois. Quando eu tenho uma dificuldade, alguma coisa que eu quero aprofundar, eu vou para o Humberto Teodoro. E para seguir mesmo, eu uso o Marcos Vinícius por enquanto. Mas vocês podem ficar à vontade para qualquer outro, tá? É saber distinguir, às vezes, alguma posição doutrinária que algum vai ter diferente. Então, por exemplo, aqui, pode ter autor que vai defender que não tem como fazer o depósito de aluguel pela via extrajudicial. Mas, como tem divergência, né, não tem especificamente falando sobre isso, mas a jurisprudência, pelo que eu vi, tende a aceitar essa via extrajudicial aqui. Mas aí só pontuando para vocês que tem essa divergência para vocês ficarem espertos já nisso. Da mesma forma, a petição inicial ela tem que conter todos os requisitos padrões que vocês ainda vão estudar. Não vai ser comigo, acho que é com a professora Daniela, ou é DI, não sei, a disciplina de teoria geral. Tem que ter esses requisitos que eu já li para vocês, do 319. Além disso, tem que especificar os aluguéis e os acessórios com os respectivos valores. O que é isso? Você vai juntar uma planilha no seu processo, pode fazer no Excel, no Word ou em sites específicos, juntando, olha, mês de agosto, aluguel, sei lá, R$800. Taxa de condomínio, tanto. Mês de setembro, aluguel, tanto. Tá? Vocês vão discriminar tudo, vai fazer uma planilha com todos esses valores para o juiz poder saber, né? E para a parte poder contestar se quiser. Vai especificar os aluguéis e os acessórios. O que são acessórios? Conta de energia, IPTU, conta de água, tudo isso, se você tiver que fazer o pagamento, se tiver que incluir nesse pagamento, você vai discriminar. Então, a diferença, está certo que na outra consignação, se for prestação de trato sucessivo, também vai ter que apresentar uma planilha, né? Porque senão vai ficar difícil para o juiz entender. Mas, nesse caso aqui, se exige também que apresente, porque o aluguel já tem que ser pago mensalmente mesmo, na maioria das vezes. A diferença grande aqui, ó. Qual que é o prazo que o juiz vai te autorizar a fazer o depósito? Em 24 horas. Então, o legislador ele foi muito mais rigoroso nessa questão dos aluguéis do que na consignação comum que a gente estava falando, tá? Então, a gente tem um prazo aqui de 24 horas para fazer o depósito. A partir do momento que você é intimado lá pelo seu advogado no processo, você tem esse prazo para fazer o pagamento. Eu esqueci de falar isso no começo, se você não faz o pagamento no prazo, o juiz vai extinguir o processo, sem resolução de mérito, ou seja, não vai ter decisão ali, não vai resolver o problema, enfim. Só vai condenar você a pagar as custas, né? Porque você acabou dando causa à extinção do processo, e é isso. Então, mesma coisa aqui, tem que pagar em 24 horas, se não pagar, seu processo é extinto. Como o aluguel você tem que pagar aqui frequentemente, o locatário, que é quem está entrando com a ação, pode... não que locatário é o autor da ação, né? Mas vocês entenderam, né? Que locatário, nesse caso específico aqui, vai ser o autor da ação. O locatário, ele pode continuar consignando mensalmente, só que até o prazo do vencimento do aluguel. Ele não tem mais aquele negócio que eu mencionei para vocês, que são 5 dias após o prazo do vencimento. Ele tem que pagar até o dia. Já falei que o legislador foi mais rigoroso aqui. Então, se o aluguel vence dia 10 de todo mês, ele tem até dia 10 para fazer o pagamento, para comprovar no processo que ele fez o depósito judicial. Aqui, nos casos em que a pessoa faz um depósito insuficiente, outra diferença, gente. O locatário, ele pode complementar em até 5 dias. Só que aí, ó, ele vai ter que pagar uma multa de 10% do valor da diferença. Então, se o meu aluguel, e aí eu sou ruim de conta, né? Então, não vou nem calcular o valor exato, mas eu posso calcular, assim, um exemplo bem fácil. Se o aluguel era R$600 e eu paguei 500, depositei só 500 lá no depósito judicial, o réu vem, o meu locador, né? Ele vem no processo e fala que eu devo 600, não é 500. Aí eu vou ter a oportunidade de fazer o complemento desse depósito, tá?
Só que aí eu vou ter que fazer o quê? Depositar R$ 100, que é a diferença, e mais 10% do valor dessa diferença. Então, teria que depositar R$ 110, tá? Só para dar um exemplo bem básico aí de porcentagem, já que não sou dos melhores em matemática, mas com R$ 100 a gente ajuda, né? A gente sabe. Então, vocês vejam que tem essa diferença, pessoal. O prazo é 5 dias, ó, já não é 10 dias, como na outra que a gente viu, para complementar, né? Lembra que para complementar tinha 10 dias na outra, na comum. Nessa de aluguel é 5 dias. Então não tem tanto prazo. E além disso, tem que pagar uma multa de 10% da diferença. Se a diferença for pouca, bem, né? Agora, se a diferença for muita, aí o seu cliente vai ficar bem satisfeito. Ao contrário da consignação comum, se o réu pretender cobrar o valor remanescente, ele precisará reconvir. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Na consignação comum, que é aquela que a gente falou agora, antes dos aluguéis, a pessoa basta ter a contestação que, se o valor for menor do que o devido, o juiz já vai colocar que a parte tem que pagar o valor da diferença. Agora, nos aluguéis, se o réu, né, que é o credor, ele entender que o valor é menor do que o devido, ele vai ter que contestar aquele processo. Além disso, ele vai ter que apresentar uma reconvenção, que hoje, né, no procedimento do novo CPC, é junto com a contestação. Então, é uma reconvenção que ele vai falar que ele está querendo cobrar o locatário do valor restante que está faltando. E aí o juiz, no final, ele vai decidir quem está certo, né? Se realmente o réu tiver com a razão, o autor vai ser condenado ali a pagar esse valor da diferença. E a mesma coisa, o réu pode executar, né, apresentar um cumprimento de sentença nos mesmos autos para receber aquele valor que está faltando. Nesse meio tempo, eu esqueci de falar antes, ele pode sacar o valor que não for controvertido. O que é isso? Depositei 10 mil, tinha que pagar 12, o credor pode sacar esses 10 e só esperar para receber os outros 2 que estão faltando. Ele não precisa aguardar até o final do processo para receber tudo, tá? Então isso é importante também. Pessoal, era isso. Alguém tem alguma outra dúvida sobre isso? Quer perguntar? Agora, eu sei que como vocês ainda, eu acho que não viram a parte geral de processo civil, então pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade no começo. Só que com o passar do tempo ali, que vocês já forem tendo a matéria, a outra matéria, vai facilitar bastante, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa que não ficou claro? Da minha parte, eu só tenho mesmo a agradecer, porque é muito esclarecedora essa aula, bem didática. Ah, obrigado. Eu até gosto, é que vocês tiveram aula de penal no primeiro semestre, né? Mas eu prefiro muito mais a parte civil também do que penal. Então, eu acho que facilita também para as duas partes, né? A gente tem Posso unir mais. as palavras da Thaís aí também, professor. Ótima aula. Obrigado. Agora tem a Dani tentando entrar aqui, colega de vocês. Então, vamos seguindo, pessoal. Eu vou. Como a disciplina ainda não subiu para o AVA, eu comentei com quem estava aqui no início que tinha dado alguns probleminhas com quem lança essas disciplinas no sistema, tá? Não é nem questão de coordenação nem nada, mas como deu esses probleminhas, então a gente espera que até semana que vem a disciplina esteja disponível aí, e eu imagino que se eu só ativar um aqui de alguém. A da Josefa. Já coloquei. E então, aí assim que tiver tudo certo, eu já vou postar no sistema. Eu já vi hoje, o AVA já parece que está disponibilizando a questão lá do acesso direto pelo sistema lá, pelo portal, né? Que vocês têm acesso às aulas. Então, eu acho que vocês devem estar até semana que vem já com tudo certo. A de hoje eu vou mandar o link no WhatsApp, assim que eu baixar e lançar no YouTube, eu vou mandar o link no WhatsApp, e o esquema de aula aqui também vou mandar lá no WhatsApp ainda até semana que vem. Eu imagino que a gente tenha um longo caminho aí nesse semestre, porque são muitas ações
do procedimento especial. Eu acho que deve beirar umas 20 aí. Então a gente vai ter que ver, ao que tudo indica, em alguns encontros, mais de uma, porque senão não dá tempo de ver tudo. Mas eu quero esperar primeiro, eu recebi a ementa do curso certinho, da disciplina, para eu dividir todo o conteúdo, porque tem coisas que vocês vão fazer online, e tem coisas que eu que dou presencialmente aqui, né? Mas eu acho que vai dar certo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente encerra por aqui. Professor, Pode falar. o material escrito, você pode mandar aí no Mando. grupo? Eu vou mandar lá no WhatsApp. Sim. Ainda hoje eu mando. Não vou mandar tudo junto, a aula e o material amanhã, porque demora um Certo. pouquinho até baixar. Eu tenho que baixar a aula do Teams e aí depois carregar no YouTube, que demora um pouco. Aí eu já mando bem. a aula e o link do material. Link não, né? Eu mando o arquivo do Word que eu disponibilizo. E aí vocês, se puderem, façam a leitura semanalmente de uma das doutrinas. Essa do Marcos Vinícius deve ter aí umas 20 páginas. Então é tranquilo para vocês lerem. Eu acho que se for levando aos poucos aí, fazer a leitura conforme a gente for tendo aula, eu acho que vai facilitar bastante para vocês aprenderem. Eu gosto bastante de ler a doutrina e também o código. Aqui no código são 10 artigos só, então é tranquilo, tá? Tudo que eu falei tá ali. Então facilita se vocês puderem fazer essa leitura. E aí tem na Professor, o biblioteca Fred, virtual? O livro tem na biblioteca virtual, do Marcos Vinícius, do Humberto Teodoro Júnior, tem outros Ah, também, se vocês quiserem, tem na biblioteca virtual, bem beleza. atualizados. Tá. Porque, André, professor, quando eu cheguei, você estava falando do Fred. Você também usa a doutrina do Fred? eu falei. Eu escutei Eu alguma não estou coisa que eu já usando, entrei em atraso. eu não tô usando ela porque não tem disponível na biblioteca virtual. Ela é da Juspódio, né? Então, o convênio, acho que da faculdade é com a Saraiva, e aí a gente não tem disponível. Eu usava na época da faculdade porque eu gostava bastante Fala dessa de novo, doutrina por do gentileza. O Fred Didier Júnior. Eu acho ela muito boa. Não Oi? consegui pegar. Travou? É Fred? É Fred Didier, escreve acho que DI, dois Ds depois, Uhum. IER Júnior. É só Ok. digitar processo civil Fred, já vai aparecer no Google já, certinho. Mas eu gosto bastante desses livros da Juspodium, mas eles são um pouquinho caros se for para comprar. Você pode encontrar talvez em PDF para baixar. Eu acho que encontra. Sim, tem a É, biblioteca ou na virtual. biblioteca da Anhanguera também, mas enfim, aí vocês fiquem livres aí para usar qual que vocês quiserem. É até bom que alguém usa livro diferente, porque talvez passa alguma coisa batido do livro que eu li que não trata, e aí vocês vão trazendo apontamentos aqui para a aula, né? Então é bom isso. Se quiserem usar. Alguém mais? Perguntar? Ok, professor, era a minha dúvida. Beleza. Já estou ficando até rouco, já perdi o costume de falar tanto na aula. Pessoal, então vamos encerrar por aqui. Aí, se alguém tiver alguma questão, pode mandar depois pelo WhatsApp ou na aula que vem a gente retoma alguma coisa se ficar em dúvida. É que agora vai ser assim: cada aula basicamente vai ser um assunto diferente, né? Como são procedimentos bem diversos. Então, a aula que vem, tudo indica que a gente deva ver essa ação de exigir contas, tá? Então, a gente vai indo. Uma aula aliás, um procedimento cada aula. Alguns a gente vê mais de um, mas isso eu já vou definindo logo logo e mando para vocês. Aí, então tá bom, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Agradeço aí pela participação, que isso é bom também. E acho que a gente tem um longo caminho aí no semestre, mas quando vejo tá no final, né? Esperamos que quanto antes
a gente possa voltar aí para as aulas presenciais. Gente, obrigado então, uma boa noite para vocês. Fiquem bem aí e até semana que vem, tá? Até, professor. Obrigada.